3, 2, 1. Olá, estamos começando mais um Contraponto, né? E hoje vamos continuar falando das muitas, da diversidade de Belo Horizonte, né? Que o telespectador, né, precisa, já conhece muita coisa, precisa conhecer mais, né? Como essa cidade pulsante que apresenta um monte de perspectivas, de lutas, de soluções, né? E as muitas é um movimento bonito que está acontecendo na cidade, justamente buscando construir, né, uma outra Belo Horizonte da diversidade. Hoje temos aqui uma presença muito especial, que é a Áurea Carolina, né? A Áurea é educadora popular, né, artista, participante das muitas, cientista político. Áurea, bem-vinda. Né? Bom Obrigada, ter você Zé aqui Luiz. com a gente. E, Áurea, pois é, a gente sempre, nesses programas que a gente tem feito sobre as muitas, a gente sempre começa fazendo uma pergunta, que é o que são as muitas, né? E as muitas, inclusive, são muitas perspectivas do que são as muitas, né? Então, o que são as muitas para você e como é que você chegou até as muitas? As muitas são um processo em construção permanente. Hoje eu entendo como uma movimentação autônoma de pessoas que têm acúmulos em diversas lutas sociais e outras que não têm atuação em movimentos, que se propõem a fortalecer um campo comum de atuação política na cidade, da resistência popular e mirando uma incidência sobre o sistema político, para que essas lutas consigam influenciar o rumo das políticas públicas e das decisões que afetam a coletividade na cidade. Surge no início do ano passado, em março, numa tarde de sábado, no encontro que a gente fez no gramado, atrás do parque, atrás do Palácio da Liberdade. Não, gente, atrás do Palácio das Artes. Palácio das Artes, isso. No Parque Municipal. E ali a gente lançou essa proposta e várias pessoas foram chegando e se apropriando disso e dando vida e sentido para o processo. De lá para cá, a gente veio acumulando reflexões temáticas sobre mobilidade urbana, feminismos, radicalização da democracia, culturas urbanas, tentando entender quais são, então, essas pautas que nos congregam. E também fizemos uma conversa com vários partidos, pensando que para disputar o sistema político é necessário entrar numa estrutura institucional. E, no final das contas, nós nos filiamos ao PSOL, algumas de nós, né, que tem essa disposição de encarar também esse debate institucional com os partidos e tem a intenção de se candidatar ou fortalecer candidaturas dentro de partidos. Pois é, e aí, essa é uma discussão interessante, né, que a gente tem tido. Eu cheguei há pouco tempo nas muitas e estou apaixonado, né, por todo esse processo e vendo assim, esse crescimento, né, como cada vez chegam mais pessoas, né, pois, você não tem assim, uma preocupação de entrar nesse processo político formal, né, num partido político burguês, tradicional? Se bem que o PSOL não é. O PSOL é um partido diverso, é um partido que quer construir outra coisa, etc. Mas as regras, né, que aprisionam o PSOL e todos os partidos políticos são as regras, né, da democracia burguesa. Você não tem medo de ficar aprisionada nisso, não? Como é que Eu não tenho, porque eu não acredito na representação política tradicional e não acredito na camisa de força dessas instituições. Por outro lado, é necessário ocupá-las, porque é ali que as grandes decisões são tomadas e a gente pode fazer alguma diferença entrando nesses espaços. Então, se a gente entra com essa postura e já sabendo por que é que nós entramos, desconfiando e sabendo que ali a gente não vai conseguir fazer transformações radicais na sociedade, mas talvez pequenas mudanças e influenciar de um jeito positivo, aí eu fico mais tranquila. Então, o sentido mesmo é melhorar a condição de vida das pessoas. E a gente pode fazer isso por meio do Estado, ainda que seja uma estrutura historicamente feita para dominação de grupos. Isso, né? Então, não tenhamos ilusão de que a gente vai chegar e revolucionar, porque o jogo não é assim. E a história ensina para a gente que a esquerda muitas vezes se frustrou com essa imaginação. Então, redução de danos mesmo, porque isso importa na realidade das pessoas. A gente está falando de gente que tem as vidas ameaçadas porque são negras, porque são mulheres, porque são jovens de periferias. Então, se a gente consegue, por meio de políticas públicas, criar condições mais favoráveis e efetivar direitos, então
acho que vale a pena. É para isso que a gente luta, né? Me convenceu. Você sabe que eu tenho essa preocupação. Falei, a gente entra em partido político, esse negócio, ou no poder do Estado, o Estado nos absorve, aí essa máquina, né? Mas legal, gostei. E assim, pois é, e a sua luta? Sua luta muito... A gente vive em Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte, mas nós estamos falando aqui da nossa cidade, dos problemas da nossa cidade, das soluções da nossa cidade. Estou aprendendo com as muitas que a gente pode construir uma outra cidade completamente diferente, com muito pouco, né, mas com muita vontade política e muito pouco recurso. A gente já faz diferente. Mas a gente tem algo muito grave aqui, que é a violência, e principalmente a violência contra a juventude negra. Né? São dezenas de assassinatos por mês na cidade de Belo Horizonte contra jovens negros. Fala um pouco dessa luta, que eu sei que é uma luta sua também, né? Além da luta pelas mulheres, pela diversidade de gênero, mas fala um pouco aí da questão da juventude negra em BH. Belo Horizonte é uma das cidades mais violentas, não só para a juventude negra, mas como para as pessoas trans, as mulheres trans, as mulheres. É uma capital que não garante políticas públicas para a proteção desses sujeitos. E a juventude negra e periférica sofre as consequências de um sistema racista, excludente, que há séculos funciona nesse país e que na nossa cidade é acirrado, como nas grandes cidades e metrópoles brasileiras, mas aqui há uma especificidade que é o descaso total do poder público, não é só privilégio de Belo Horizonte, mas em outras cidades há avanços em termos de políticas públicas e aqui há anos a gente tem amargado uma indiferença por parte do poder público e isso tem efeitos no acirramento desse fenômeno que é o genocídio da juventude negra, que não é só a matança física, que é a expressão mais dramática, mais brutal, mas é a eliminação das possibilidades de existência, é a criminalização das culturas juvenis, é a percepção negativa que se tem sobre a juventude negra e periférica, de que são potencialmente criminosos e perigosos para a sociedade, é achar que o funk, o rap, o picho e outras linguagens próprias da juventude são problemas sociais ou que seus modos de vida são piores. Então, esse desprezo que é legitimado socialmente, que nos meios de comunicação tradicionais aparece o tempo inteiro, né? É preciso punir esses meninos, redução da maioridade penal. Enfim, esse negativismo associado a essa população contribui para que a gente tenha esse quadro atual. E em Belo Horizonte a gente não tem encontrado muitas saídas no lado do poder público. Na sociedade tem muitas experiências maravilhosas, incríveis, e as muitas tentam potencializar isso, mostrar que tem uma força enorme acontecendo, uma vitalidade, né? Soluções sendo testadas, sendo experimentadas, e as juventudes, sem dúvida, são fundamentais nesse processo, até para a gente viver a cidade com festa, com criatividade, com ousadia, com liberdade. Pois é, a saída, o caminho, né, para a gente sair e construir outra coisa, talvez seja, então, essas micro-revoluções diárias, né? Esse agir em pequenos espaços diários, esse agir em rede, né? Você acredita nesse caminho? Eu acredito demais nisso, aliás, é o que me dá esperança, porque se a gente olha para a democracia institucional, a gente desespera, assim, tem vontade de sumir do planeta. Mas pensando na democracia como convivência, como valor, um princípio humano, assim, que a gente pode lidar com os conflitos de forma respeitosa, aí sim eu vejo possibilidades de superação de grandes contradições, né? E isso vai ganhando escala também. Dentro de casa, os feminismos ensinam isso, né? Que a democracia se dá na intimidade também, sim, no mais próximo. E isso vai ganhando espaço em todas as instituições, na família, nas igrejas, nas escolas, no Estado. Então, e você vê assim que a gente tá caminhando, né? Nós estamos caminhando para essa transformação. Você assim, você está em Belo Horizonte há quanto tempo? Você não é de Belo Horizonte, né? Não, eu nasci em Tucuruí, no Pará. Ah, Pará, terra boa. Meus pais trabalharam na construção da hidrelétrica lá nos anos 80. Eu vim de lá com 3 anos, então eu sou criada aqui mesmo, já morei em outros lugares, eu me sinto assim, mas sou também migrante nesse país. Eu acredito que a democracia, ela tem um poder de transformação das pessoas. Então, a gente tem avançado, sim, em alguns aspectos. Socialmente, as lutas têm
se fortalecido e na atual conjuntura há uma demonstração muito nítida disso. Por outro lado, há retrocessos e ataques dos grupos Como que a gente está vivendo que agora, estão né? Que é sendo afetados brutal, por esse avanço das lutas. Eu vejo como uma reação ultraconservadora, antidemocrática, que pode sinalizar para um crescimento dos discursos de ódio, mas talvez não seja necessariamente que haja mais adesão na sociedade. Sim. Talvez seja o desespero deles, né, Aura? Assim, porque, gente, eu acho que a diversidade tem crescido tanto, esse desocultamento da diversidade, todas elas, diversidade de gênero, tem crescido tanto que eu acho que os conservadores estão assustados e eles estão reagindo com muita raiva, com muito ódio, mas isso vai passar, você não acha, não? Eu tenho esperança. A luta não tem fim, assim. Sim, claro, Eu vou morrer, o machismo não vai ter acabado, o racismo vai continuar. Eu mas acho vai ter que diminuído muito, não? a superação é um horizonte que a gente constrói no cotidiano. Sim. Mas as lutas são sem data para terminar, como Sim, disse a presidenta Dilma, Mesmo assim, quando acaba, na uma começa a ocasião do outra, golpe, né? Ô, Aura, nós vamos fazer um intervalo aqui de 1 minutinho e daqui a pouquinho nós voltamos com essa conversa, né, sobre a Belo Horizonte, sobre a diversidade, sobre a transformação da nossa cidade. Já voltamos. O Brasil é o país onde mais se mata no mundo. Esta violência vem crescendo. De 1980 a 2012, a taxa de homicídio aumentou 148,5%, totalizando mais de 1.200.000 vítimas. Os números da violência brasileira ultrapassam os de zonas de guerra. Cerca de 170.000 pessoas foram mortas nos 12 maiores conflitos mundiais entre 2004 e 2007. No Brasil, foram mais de 192.000 homicídios no mesmo período. Mas a violência não atinge toda a sociedade brasileira de maneira igual. Afeta principalmente os jovens de 15 a 29 anos, que em 2012 foram a maior parte dos mortos por homicídio. Os jovens correspondem a 26,9% da população brasileira. Anualmente, 30.000 morrem vítimas de homicídios, o que são 82 jovens por dia, ou 7 a cada 2 horas. A cada 2 dias é como se caísse um avião só com jovens. No Brasil, apenas entre 5% a 8% dos homicídios são levados à justiça, o que alimenta o ciclo de violência e sensação de injustiça. Entre os jovens mortos, mais de 90% são homens e 77% são negros. Em algumas capitais da região Nordeste, a taxa de homicídios de jovens negros é 10 vezes maior do que a média nacional, que é de 29 a cada 100.000 habitantes. Mais chocante que esta realidade, só a indiferença. Você se importa? Queremos ver os jovens vivos. Chega de homicídios. Participe da campanha Jovem Negro Vivo. Assine o manifesto no site da Anistia Internacional. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Olá, estamos de volta com o Contraponto e hoje recebendo a Áurea Carolina, educadora popular, né, participante das muitas, cientista política, artista, cantora. Nós não falamos isso no primeiro bloco, né? Você faz parte de vários movimentos, né? E Pretas em Movimento também, né? Na luta aí da cidade, na luta enfim, contra a discriminação, contra a violência e pela diversidade. Pois é, Áurea, eu queria que você falasse, no primeiro bloco, você tocou no assunto que é muito importante, né? A questão da arte popular, das manifestações, da liberdade de expressão, né, das pessoas na cidade, e entre essas formas de liberdade de expressão, o picho,
que é muito discriminado, muito combatido, as pessoas, né, já torcem o nariz, falam, nossa, está enfeiando a cidade, etc. E tem uma coisa, um preconceito forte, que eu estava imaginando aqui quando você falava, que, por exemplo, o que enfeia as cidades, esse monte de propaganda de cartaz, isso é horroroso, né? E ninguém fala mal, vamos tirar esses outdoors horrorosos, essas propagandas atrás do ônibus, essa poluição visual e essa coisa de perseguir o picho, de criminalizar o picho, né? Inclusive, tem pessoas presas por causa disso. Fala aí mais sobre essas manifestações. Assim, do que essa repulsa ao picho e a várias culturas juvenis tem a ver com a lógica racista, excludente, um modelo de cidade mercantilizada em que as empresas e o capital têm prioridade em detrimento das pessoas. E o picho é uma linguagem que grita, de rebeldia, subversiva, que mostra que há outras formas de existir nessa cidade. E é uma linguagem também que comunica entre grupos que se reconhecem, que se legitimam e que, de alguma maneira, interagem com o espaço público, mas desafiando essa lógica conformada, conservadora, padronizada de ser, né? Então, a publicidade, que é algo que ninguém perguntou pra gente se deveria estar estampada por aí, né? Na traseira de ônibus. E que é horrorosa, né? Que é horrível sexista, e muitas vezes violenta. Violenta, machista, aquela coisa, né? Ela existe sem muito questionamento no cotidiano. No entanto, o picho é essa cultura demonizada. E aí há também um cerco de repressão, de perseguição crescente, que tem também respaldo nessa cidade mercantilizada, que a gente precisa denunciar e fazer enfrentamentos. Por isso, a necessidade da gente ter influência nas políticas públicas e nesses espaços em que as decisões são tomadas, né? Porque ali há pessoas que não têm compromisso nenhum com um debate tranquilo, em que os pichadores, inclusive, possam ser ouvidos e falar das suas vivências. Isso, eles estão querendo, né, ser ouvidos, né? Ali é uma expressão, uma liberdade de expressão, né? E eu, assim, até, obviamente, o telespectador às vezes pode pensar, mas picharam meu muro, eu pintei, não sei, eu pinto de novo, picho de novo, não com raiva, mas não se trata disso, né? É uma outra coisa, é um diálogo que precisa ser estabelecido na cidade e a gente não vai resolver essas questões com violência, com agressividade, com raiva, com ódio, né? E as pessoas hoje estão muito, acho que envolvidas por essa mídia, né? De respostas muito raivosas, né? Fascistas, às vezes, e é o diálogo, né? E ouvir essas pessoas que estão querendo falar, Sim. né? Essa tentativa de eliminação do outro absoluto, né? Isso, a diferença como um problema fundamental, isso tem nos levado a uma sociedade muito adoecida, muito triste, né? Violenta e de uma violência que vai sobrar para todo mundo, né? É isso que as pessoas acham que, quando ela comete violência, que não, a violência só vai gerar mais violência, né? Isso é uma lei universal, ela volta para todas nós, né? De diferentes maneiras, não tem ninguém que passa batido, né, incólume à violência. E esse discurso de ódio, ele retorna também como uma insegurança generalizada, um temor de que a qualquer momento você pode sofrer um ataque, né? Sim. Uma paranoia mesmo, coletiva, individual também, que as pessoas alimentam e que se a gente não prestar atenção e colocar limites nisso, daqui a pouco é impossível ter uma sociedade saudável. Olha, você foi cantora, né? Eu ainda não te ouvi cantando, eu quero ouvir. Fala um pouco sobre o rap, você foi cantora de rap, hip hop. Como que a arte, a música, ela pode ajudar a denunciar tudo, e não só denunciar, mas também construir um outro caminho aí. Sim. Eu fui parar no hip hop por causa de pichação, acredita? Eu começava a me interessar lá pelos 12, 13 anos de idade por pichação, tinha caderno de pichação e com aquilo eu fui descobrindo um outro universo cultural e cheguei na cultura hip hop, que é um movimento muito rico, que tem várias linguagens artísticas e o rap é uma delas. O grafite, o DJ, as danças urbanas são outros elementos estéticos. E eu me tornei cantora de rap porque eu gostava de poesia também. Isso no início dos anos 2000. E eu brinco hoje que eu sou MC aposentada, porque eu parei de cantar como é que você aposentou? em 2009. Mas o hip hop é, sem dúvida, uma grande escola política, de convivência, de ensinamentos de rua e que me formaram como ativista
política, essa lutadora que eu sou hoje, tem muito da minha origem na cultura hip hop. E que é um fenômeno que tem uma grande pulsação na cidade, Sim. no mundo inteiro, né? O hip hop é uma cultura da diáspora africana, dos periféricos, que legal. das pessoas que resistem. Surge no final dos anos 70 nos Estados Unidos, enfim, num contexto de muita resistência. E são culturas que também não encontram respaldo nas políticas públicas, de reconhecimento, de fomento. As políticas culturais ainda operam majoritariamente naquela lógica da cultura elitizada, a cultura que merece ser valorizada, né? Aquela do eixo mais tradicional. E essas culturas ou subculturas, né, como às vezes são taxadas pejorativamente, elas precisam sim ter um lugar. Sim. Não, eu acho que lembrar o telespectador que todas as culturas, o conhecimento, a diversidade, ela é complementar, né? E a gente tem muito essa lógica assim, hierárquica, né? O que seria a grande cultura? É a que vem da Europa, né? E não também qualquer cultura que vem da Europa, porque você tem a cultura popular europeia, diversa, riquíssima, mas a música erudita, não que é tudo muito importante, mas toda a cultura é muito importante. E elas são complementares, né? Olha, nós temos aí 30 segundos e eu queria... Passa rápido demais, né? Uma conversa boa demais, mas eu queria que você falasse dessa sua mensagem final, assim, sobre o seu ativismo, sobre como é que nós vamos transformar essa cidade aí. Maravilha. Eu sou uma feminista interseccional. Eu acredito que não dá para pensar em igualdade de gênero sem pensar em igualdade racial, em tratar das questões de origem socioeconômica nos territórios, a diversidade sexual. Então, é por aí que eu tenho construído uma luta ao lado de muitas aliadas, né, que também defendem justiça de gênero, justiça racial, socioambiental. E são essas pautas que nós temos defendido na construção das muitas pela cidade que queremos. E eu sou pré-candidata vereadora. Nesse movimento nós lançamos algumas pré-candidaturas, todas comprometidas com um processo coletivo, né, de colocar seus corpos à disposição, construir mandatos abertos, coletivizados. E acredito que a gente pode fazer uma diferença importante na cidade, viu, Zé? Olha, muito obrigado, viu? Sensacional. Eu acho que esses programas, essa série de programas estão sendo riquíssimos para a gente conhecer mais a nossa cidade, né? Às vezes a gente fica assim naquela vida tribulada, de casa para o trabalho, trabalho para casa, né? E vai conhecendo toda essa pulsação de Belo Horizonte por transformação, por diversidade, né? E com certeza nós vamos conseguir construir uma cidade muito melhor do que essa está aí. Muito obrigado, Aura, muito obrigado pela audiência. Até o nosso próximo programa.